Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de ciências e o nosso tema hoje é o sistema solar. Farei uma abordagem de um texto, algumas imagens, para possibilitar a nossa construção da maquete para exposição na Feira de Ciências da escola. O sistema solar é composto por uma estrela, o Sol, 8 planetas e seus satélites, asteroides, cometas e meteoroides. O sistema solar, todos os demais astros, giram em torno do Sol pela sua força gravitacional, força que o Sol atrai todos os corpos que estão à sua volta. Vamos falar um pouquinho dele, do Sol. O Sol é apenas uma entre um imenso número de estrelas do universo. Embora as estrelas pareçam pequenos pontos brilhantes no céu, muitas são bem maiores que o Sol. Porém, estão tão distantes que parecem pequenos pontos brilhantes, como podemos ver aqui na imagem, A gente vê o Sol bem grande e vê pequenos pontos. Mas isso vai de quê? Da distância, que ele está do nosso planeta Terra. Vamos falar também dos outros planetas que compõem o nosso sistema solar. São corpos iluminados que giram em torno de uma estrela, movimento de translação que vamos falar logo adiante, percorrendo uma órbita. Os planetas interiores são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são rochosos. E os planetas exteriores, que são Júpiter, Urano, Saturno e Netuno. Já o Plutão provavelmente é formado por um núcleo rochoso e atualmente, devido ao seu pequeno tamanho, é classificado de planeta anão. Vamos continuar falando sobre os satélites. Os satélites são corpos iluminados que giram em torno de um planeta. Nosso satélite, a Lua, não tem atmosfera, nem água, nem vida. Também não apresenta vulcões, mas tem muitas crateras. Elas são as marcas deixadas pelo impacto de corpos celestes que caíram em superfície no passado. Por não ter atmosfera, sua paisagem não sofre erosão e deverá permanecer inalterada por milhares de anos. Vamos falar agora dos asteroides, cometas, meteoroides e meteoritos. Os asteroides são corpos rochosos que restaram da formação do sistema solar há cerca de 5 bilhões de anos. Muito tempo, pessoal? São encontrados principalmente em Marte e Júpiter, numa região chamada de cinturão de asteroides. Já os cometas são formados por uma parte sólida de rocha e gelo, chamada núcleo, que é envolto por um tipo de cabeleira. Além disso, apresentam uma ou mais caudas. Isso ocorre porque, quando o cometa aproxima do Sol, o gelo sublima, passa direto do estado sólido para o gasoso e libera gás e poeira, formando essa dita cabeleira, em volta de todo o núcleo, além de formar as caudas. A cauda é brilhante por refletir a luz do Sol. Os cometas formaram-se a partir de restos de matéria que originou o sistema solar. Um dos cometas mais conhecidos é o cometa Halley, que passa perto da Terra, em média, a cada 76 anos. Já os meteoroides, os meteoros e os meteoritos são pequenos pedaços de rochas que se formaram a partir de asteroides e cometas desintegrados, atraídos pela força gravitacional da Terra.
caem e, devido ao atrito com as partículas de gases da atmosfera, incendeiam formando um rastro de luz no céu. São então chamados meteoros. Esses fenômenos luminosos são conhecidos como estrelas cadentes. Vocês já ouviram falar nas historinhas? Pois é, isso é que é uma estrela cadente. Em certas épocas do ano, quando a Terra passa em uma região com poeira de cometas, ocorre uma chuva de meteoros. Durante a queda, estes corpos, mais ou muitas vezes, são totalmente destruídos. Acabam atingindo a superfície terrestre e são chamados então de meteoritos. Agora vamos para uma parte também muito importante que acontece em todo o sistema solar. São os movimentos do nosso sistema solar, que são a translação e rotação. O que seriam esses movimentos? Vamos lá? Os planetas e os satélites têm dois tipos de movimento. A translação, que é o movimento do corpo celeste que gira em torno do outro. É o que acontece, né? A nossa Terra e todos os outros planetas, eles giram em torno do Sol. E o movimento, que é a rotação, é o movimento do próprio astro em volta de si mesmo. É o movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Além dela fazer um giro em volta dela mesma, ela ainda faz um giro em volta do Sol. Esse movimento que a Terra faz em volta dela mesma é chamado de rotação e ele dura 24 horas, que compõe o nosso dia. E esse movimento em volta do Sol dura 365 dias, que é o nosso ano. O ano-luz, que vamos ver agora, é uma unidade de distância, apesar de não fazer muito sentido, porque ano-luz contém a palavra ano, né? E que normalmente é uma unidade de tempo. Anos-luz medem a distância. Estamos acostumados a medir as distâncias em centímetros, metros, quilômetros e sabemos o tamanho de um metro. Estamos acostumados com essas unidades porque usamos todos os dias. Porém, quando os astrônomos usam seus telescópios para olhar as estrelas, as coisas são bem diferentes. Usar o ano-luz como medida de distância tem outra vantagem. Ajuda a determinar a idade do planeta. O tempo que leva para chegar até a gente essa luz que vem. Digamos que uma estrela tem 1 milhão de anos-luz daqui. A luz daquela estrela viajou a velocidade da luz para chegar até aqui, e a luz que estamos vendo foi gerada há 1 milhão de anos atrás. A estrela que estamos vendo é, na verdade, como a estrela há 1 milhão de anos atrás e não como ela é atualmente agora. Se essa estrela sofresse um colapso e se extinguisse nesse momento, só seria possível saber daqui 1 milhão de anos. Pois seu último lampejo levaria esse tempo todo para alcançar nossos olhos. Nosso Sol está a 150 quilômetros e sua luz leva pouco mais de 8 minutos para alcançar a Terra. Assim dizemos que o Sol está a uns 8 minutos luz de distância. Se o Sol explodisse nesse exato momento, nós não teríamos como saber disso por 8 minutos, porque esse é o tempo que levaria para a luz da explosão chegar até nós. Vamos falar de outra coisa. Nem sempre nós pensamos, acreditamos que o Sol fosse o centro
centro do universo. Teve o geocentrismo, que é isso. A Terra seria o centro do universo. Na antiguidade, devido à falta de instrumentos capazes de observar o céu, as pessoas não tinham conhecimento da organização dos corpos celestes. No entanto, alguns filósofos e astrônomos da época já elaboravam modelos que procuravam explicar essa organização. Aristóteles elaborou a hipótese que a Terra estava no centro do universo com a Lua, o Sol e os demais planetas girando ao seu redor. Esse modelo foi chamado de geocentrismo. Geo é terra, né? Ptolomeu aperfeiçoou esse modelo, que foi aceito até o século XV. O pesquisador polonês Nicolau Copérnico, em 1543, propôs um novo modelo no qual o Sol ficava no centro do sistema solar e a Terra, assim como os demais planetas, giravam em torno dele. Esse modelo foi denominado heliocêntrico, que o hélio é o Sol, o centro. Ele foi aperfeiçoado pelo cientista italiano Galileu Galilei em 1610. Galileu Galilei era astrônomo e contribuiu para o avanço da astronomia ao usar a luneta para estudar o céu noturno. Ao longo do tempo, com o aperfeiçoamento dos instrumentos, a observação do céu, os pesquisadores puderam verificar que o Sol pode ser considerado o centro do universo, apenas do sistema solar e não do universo todo, né? Então, aqui nós vemos que o Sol, ele é o centro do nosso sistema solar e não de todo o universo, que é bem maior, né? Então, o que nós vamos fazer? Agradeço a todos vocês, desejo bons estudos, desejo uma boa atividade que nós vamos começar. Aqui está o nosso material que combinamos na aula passada, material reciclado, as nossas bolas de isopor, as nossas tintas, o nosso pincel, a nossa folha para iniciar a nossa construção da maquete, conforme combinamos na aula anterior. E após os nossos 50 minutos de aula, retornaremos para apresentar a maquete, que será feita por nós agora em grupos. Vamos dividir a sala em grupos. Vocês podem escolher os colegas que desejam para fazer essa atividade. Vamos dividir em grupo de 5, então serão 5 grupos de 5 e vamos iniciar a nossa atividade e voltaremos no final da aula para ver como ficou a realização da nossa atividade. Bons estudos para vocês!
finalizamos a nossa atividade de construção da nossa maquete. Estamos aqui vendo a disposição do nosso sistema solar em um trabalho que nós mesmos fizemos, né? Pude acompanhar o desenvolvimento de vocês aí nesse momento de construção, de organização dos espaços e de colocação, né, nos planetas no seu devido lugar. Temos aqui o nosso Sol como o astro, a estrela maior, né, que compõe esse sistema solar todo. Estarei passando para vocês a atividade escrita para fazer em casa, né, para complementar a aprendizagem do nosso tema. Deixo a descrição de um vídeo para que, se vocês tiverem a disponibilidade de assistir, facilitará na resolução da atividade. Finalizo agradecendo a todos pela participação, né, na construção da nossa maquete, que será exposta na nossa feira de ciência brevemente. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.